Na 2025, no completa 50 anos de independência. E no teve um programa de comemoração de independência, onde que no teve também várias intervenções de várias personalidades. E sempre no ouve está falado, mas esses 50 anos de independência não faz um percurso que está deixando cheio de orgulho. Mas a nós não queria começar esse programa com a seguinte questão: será que aquele percurso que nos faz nesses 50 anos de independência está orgulhando de facto? É por isso que eu queria convidar nós para nós acompanhar nesse programa de hoje, onde que nós também fazer uma análise de forma mais ou menos genérica sobre a evolução de Cabo Verde nesses 50 anos. Essa análise também ser sobretudo no campo econômico, de 1975 para 2025. A nós também analisa a evolução do país com base nos dados oficiais que tem no país. Tem um ditado popular que está falando, mas os números não mentem. E por isso, nossa análise devem ser com base nas estatísticas, com base nos números, com base nos dados oficiais que não tem disponível no país. Apesar de ter esse ditado popular que está falando, mas números que está mente, mas também tem outras pessoas que estão falando, e números que está mente, mas homens podem utilizar números ou para mente ou de acordo com sua conveniência. E de facto não está hoje, mas às vezes não tem organizações, não tem instituições, não tem determinados segmentos de sociedade que usam números de acordo com sua conveniência. E nesse aspecto, partidos políticos é acusado, mas esta usa números, esta usa dados de acordo com sua conveniência política ou partidária. Mas a nós não considera, mas nesses 50 anos de independência, de que as coisas que o país mais evolui, mais melhora, é exatamente na produção de dados e informações. Estatísticos está falando, um país sem estatísticas é um país que não se conhece. E se na 1975 nunca tinha estatísticas, ou não podia falar, era um país que não se conhecia, 50 anos depois da independência não te considera, mas houve grandes ganhos em termos de produção de dados e produção de informações e produção de estatísticas que te permite que não conheça melhor esse país. Não te considera, mas na Cabo Verde tem produção de estatísticas e de dados fiáveis e de qualidade, que é um aspecto que não está extremamente importante no processo de desenvolvimento de qualquer país, para modo com base nas estatísticas, e com base nos dados, que você conhece melhor a realidade, que você faz diagnóstico melhor e que você permitiu construir políticas públicas adequadas para desenvolvimento do país. E que ela não considera um grande ganho que não teve ali na Cabo Verde. Mas, ultimamente, não tem ouvido de parte de próprios colaboradores do Instituto Nacional de Estatísticas está falando, mas está põe em causa a metodologia que o INET Estado utiliza para a produção de dados no país. E não está considera que aquela é uma acusação grave e por parte de próprios colaboradores do INE, está visa diretamente o Conselho de Administração e não está horas que tem acusações graves de que ali os visados têm que vir a público para prestar esclarecimento para o país, para utilizadores públicos e privados de dados e informações que é produzido para parceiros de desenvolvimento. Para nós, não considera uma denúncia extremamente grave. Mas, acima no falando no início, a nós não confia nas instituições da República, não acredita que o Estado é uma pessoa de bem, mas instituições é pessoas de bem, e é com base nos dados e estatísticas que é produzido no país que nós também fazemos e análise que nós pretende fazer hoje nesse programa. Bom, nós começa para hoje o processo de
de crescimento e de desenvolvimento econômico de Cabo Verde desde 1975. E sempre não ouvi falado, mas ainda há dias no setor viva Pedro Pires na rádio, está falando em 1975 que recebia um conjunto de consultores que falaram que o país é inviável. E sempre não ouvi falar, mas em 1975 Cabo Verde era considerado um país inviável. Bom, se hoje, e 50 anos depois, já está um país viável, nunca sabe, nunca tem dados, não tenho as dúvidas se está um país viável, mas a verdade é que dados estão mostrando desde 1975 tem tido uma tendência pesada para um crescimento forte de produto interno bruto e sustentado. E dados estão mostrando em média de 75 para hoje, o país cresce cerca de 5% ao ano, o que é um crescimento significativo. E esse crescimento resulta em larga medida de um setor de atividade que teve um grande crescimento, que é o setor de turismo, e que hoje representa cerca de 25% de produto interno bruto de nossa economia. E esse crescimento de turismo que leva a uma transformação estrutural da economia cabo-verdiana. Se na 1975, quando no começo nossa economia era uma economia essencialmente de base agrária, de agricultura de subsistência, e hoje, 50 anos depois, não pode considerar, mas não tive uma transformação estrutural de nossa economia, que passa de uma economia de base essencialmente agrária para uma economia fortemente terceirizada. Hoje, setor de serviços, setor terciário, representa mais de 70% de nossa economia, e turismo é o grande responsável para essa transformação estrutural que a economia cabo-verdiana conche durante esses 50 anos. Mas dados que não tem, está mostrando esse crescimento, que foi só um crescimento de ponto de vista quantitativo, moda não hoje com o crescimento de produto interno bruto, mas também foi um crescimento qualitativo. E foi um crescimento qualitativo que traduz na redução significativa da pobreza, redução de pobreza, tanto pobreza absoluta global como pobreza absoluta extrema. De acordo com dados que não está hoje, por exemplo, de uma pobreza absoluta global de mais de 40% na década de 2000, não passa para 35,5% na 2015, e na 2023 já não está na 24,7% de pobreza absoluta global, e pobreza absoluta extrema, nesse momento, na 2023, dados está falando que está na 12,3% em termos de pobreza absoluta extrema, quando na 2015, por exemplo, não tinha 4,5% em termos de pobreza absoluta extrema. Mas também dados estão mostrando durante esse percurso não houve redução das desigualdades sociais, que é medido através de índice de Gini. Na 2000, índice de Gini estava na 0,55. Na 2015 passa para 0,42 e teve uma melhoria. E houve alguma degradação com a pandemia de Covid-19, e na 2023 passa para 0,50, ou seja, houve algum agravamento em termos de desigualdades sociais. Mas dados também estão mostrando que houve melhoria de qualidade de vida da população, medido através de índice de desenvolvimento humano, que na 2000 era de 0,57, na 2015 passa para 0,65, e na 2025 está na 0,66, ou seja, de 2015 para 2025 não teve alguma estagnação, mas
dados estão mostrando, mas em termos globais teve uma melhoria em termos de qualidade de vida da população. Mas também dados estão mostrando, a nível da educação e saúde, ganhos significativos durante esse processo de crescimento. Em termos de educação, acesso à educação, combate e erradicação do analfabetismo. Aliás, dados estão mostrando que Cabo Verde tem indicadores extremamente bons a nível de educação, até melhores que alguns países europeus em alguns itens. E também a nível de saúde não teve ganhos extraordinários. Aliás, é que por si que na 2015, naqueles 12 itens ali não conseguia atingir objetivos de desenvolvimento do milénio. Mas também durante esse processo de crescimento, Cabo Verde teve melhorias significativas em termos de infraestruturas. Aliás, Cabo Verde é considerado hoje um daqueles 10 países africanos melhor servido para infraestruturas, em termos de redes de estradas modernas, em termos de portos, em termos de aeroportos, em termos de escolas, de hospitais, de centros de saúde. Portanto, não teve ganhos significativos na área de infraestruturas, mas também nas condições de trabalho. Cabo Verde assina com a Organização Internacional de Trabalho agenda para o trabalho decente e em termos de justiça social, políticas fiscais, políticas redistributivas também, e aspectos que o país dá passos significativos nestes 50 anos. Portanto, não tem um processo de crescimento que, do ponto de vista quantitativo, dados estão mostrando, mas não teve um crescimento robusto, mas que até limita só a crescimento do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo, o impacto na redução da pobreza, das desigualdades sociais, melhoria da qualidade de vida, educação e saúde, infraestruturas e condições de trabalho e justiça social. Todo esse percurso que Cabo Verde faz, tanto de ponto de vista quantitativo como de ponto de vista qualitativo, que permite que na 2008 o país gradua de país menos avançado para país de rendimento médio baixo, e na 2025 ele foi reclassificado para país de rendimento médio alto. Não passa de um PIB per capita de $250 na 1975 para $500 na 1980, para $3.500 na 2015, e na 2023, 2024, nosso PIB per capita atinge aproximadamente $5.000. E está nesse momento, em termos concretos, por volta de $4.800. E esse percurso permite com que, na 2008, organizações internacionais consideram que Cabo Verde está nas condições de gradua de país menos avançado para país de rendimento médio baixo. E seu PIB per capita já estava enquadrado dentro de categoria de país de rendimento médio baixo. Mas também na 2015, Cabo Verde consegue cumprir vários objetivos de desenvolvimento do milénio, em termos de redução da pobreza absoluta, pobreza extrema, a nível da educação, a nível de saúde, a nível de equidade de gênero e também a nível de parcerias globais para desenvolvimento. Simajan falava, na 2025, Cabo Verde foi reclassificado de país de rendimento médio baixo para país de rendimento médio alto. Também para modo de PIB per capita, que nesse momento já está próximo de $5.000, já está enquadrado dentro de categoria de país de rendimento médio alto. E, de acordo com dados e informações que não tem, se o país continua implementa políticas assertivas e ajustadas, não tem tudo condições, depois de ter cumprido alguns objetivos de desenvolvimento do milénio na 2015,
consegue cumprir alguns objetivos de desenvolvimento sustentável na 2030, na questão da erradicação da pobreza extrema, na nível da educação, a nível da saúde e a nível das parcerias globais para o desenvolvimento. Durante esse percurso, tem alguns factos que não considera factos dignos de realce. E em 1913, por exemplo, em 1998, Cabo Verde assina um acordo de cooperação cambial com Portugal. E passa o que garante convertibilidade de escudo cabo-verdiano com o escudo português. Passa a ter uma paridade fixa entre escudo cabo-verdiano e escudo português, e com a entrada de Portugal na União Europeia na moeda única a partir de 2001, portanto, essa paridade transfere automaticamente para euro. Não te considera um grande ganho da diplomacia econômica cabo-verdiana, para modo e permite que dá um toque de credibilidade à nossa política orçamental e à nossa política monetária, e permite com que Cabo Verde, com essa relação forte com grande moeda a nível mundial, que é euro, através de paridade fixa, elimina risco cambial, por exemplo. E não sabe, mas nas relações econômicas e comerciais, ele é essencialmente com a Europa. Tem uma grande sincronização econômica entre Cabo Verde e a Europa. Nas relações econômicas, nas relações comerciais, nas trocas comerciais, ele é essencialmente com a Europa. Nosso turismo também é essencialmente da Europa. Então, o facto de ter uma paridade fixa entre euro e escudo elimina risco cambial e beneficia a nossa economia e em termos de competitividade, em termos de credibilidade de nossa moeda e em termos de nível de exigência para a nossa política orçamental e para a nossa política monetária. Portanto, esse acordo de cooperação cambial, esse acordo de convertibilidade, essa paridade fixa entre o escudo cabo-verdiano e o euro, não considera, mas durante esse percurso, é um desses factos digno de realce e um desses grandes ganhos de nossa diplomacia econômica. Um outro facto que não considera digno de realce é na 2020, 2005 e 2009. Na 2005, quando não consegui o primeiro compacto de Millennium Challenge Account de 110 milhões de dólares americanos, que permite com que Cabo Verde consiga realizar grandes investimentos no país, sobretudo a nível de infraestruturas. E, na 2009, não consigo segundo compacto de Millennium Challenge Account no valor de 66,2 milhões de dólares, que permite que Cabo Verde continue a investir nos setores estruturantes para a economia cabo-verdiana, nomeadamente na construção de cadastro social único. Ano passado, na 2024, foi anunciado um terceiro compacto, mas que nesse momento está em stand-by e que nunca tem informações qualquer desfecho, se efetivamente Cabo Verde também beneficia de um terceiro compacto ou não, mas seria excelente se não pudesse beneficiar de mais um compacto que o governo de Aflama também ser dedicado a uma melhor inserção na nossa sub-região e, portanto, seria excelente para a economia cabo-verdiana e para o reforço da nossa competitividade. Eu considero mais facto também, ele foi um grande ganho de nossa diplomacia e uma nota digno de realce nesses 50 anos de independência. Um outro facto é, na 2008, no ter conseguido parceria especial com a União Europeia. E que ela mostra e afirma Cabo Verde como um país credível, como um parceiro credível. O facto de ter conseguido celebrar essa parceria especial com a União Europeia, mas relativamente a isso não está considerado ainda um item que está subexplorado e que, de meu ponto de vista, Cabo Verde ainda tem que explorar essa parceria especial no sentido de poder tirar mais dividendos para nós
para a nossa economia, mas e essa parceria especial que foi conseguido com a União Europeia em 2008 é também um dos maiores ganhos de nossa diplomacia econômica e política nestes 50 anos de independência de Cabo Verde. Relativamente a acordo de cooperação cambial e paridade fixa com o euro, e Simão falou, nesse momento não tem uma grande sincronização econômica com a Europa. E está a fazer todo sentido e está a trazer grandes benefícios para Cabo Verde o facto de não ter essa paridade fixa com o euro, o facto de o euro poder circular quase que em parceria com o escudo na Cabo Verde, nota que ela está acontecendo, sobretudo nas ilhas turísticas, e o facto de elimina risco cambial. Mas está acha, nos próximos tempos, na quadro de criação de União Africana e de zona de livre comércio em África, e com perspectiva de África a médio e longo prazo caminha para uma integração econômica, mas Cabo Verde que deve descura a possibilidade de longo prazo bem aderir a uma moeda única africana. E não sabe, mas alguém que concorda, mas alguém que considera está fazendo mais sentido que a Europa, mas nesse momento está fazendo mais sentido. Sim, tendo em conta, se não falar, as relações econômicas e comerciais ele essencialmente com a Europa, mas numa perspectiva estratégica de médio e longo prazo, não pensa na África e Cabo Verde em particular deve trabalhar num programa estratégico de desenvolvimento da indústria em África, do comércio, das relações econômicas e comerciais, da intensificação das relações econômicas e comerciais entre países africanos e a longo prazo caminha para uma união também monetária. É a muito longo prazo, mas com um programa estratégico muito bem delineado e construído para o efeito. Nunca deve esquecer, uma união monetária é a última fase de uma integração econômica. Portanto, se a África decide fazer esse caminho, não pensa, mas está fazendo todo sentido, e não pensa, mas Cabo Verde que deve descura a possibilidade de fazer esse caminho junto com a África. Tem um aspecto que eu também analisa com mais profundidade e mais para frente, que tem a ver com a redução de população na Cabo Verde e como essa variável população até entra no denominador de um monte de indicadores. E então é preciso, deve ter um grande impacto nos seus indicadores econômicos e sociais na Cabo Verde. E nós também analisa esse aspecto com um bocadinho mais de minúcia mais para frente. Mas, por enquanto, o que eu queria falar é a necessidade de fazer uma revisão sobre os dados da pobreza na Cabo Verde. E não pode estar enganado, e se está enganado, não te pedir desculpa, mas informações que tem é um cálculo de pobreza absoluta global e pobreza extrema que foi feito na Cabo Verde, foi feito com base no limiar mínimo da pobreza de $1,90 por dia. E, ou seja, quem que se vive na pobreza extrema é quem é que se vive abaixo do limiar da pobreza determinado para o Banco Mundial de $1,90 por dia. Quem que vive com menos de $1,90 por dia, ou seja, com menos de 200 escudos por dia na Cabo Verde. Mas o Banco Mundial faz uma atualização em junho de 2025, onde que redefine limiar mínimo internacional da pobreza extrema, e que passa a ser $3 por dia. Portanto, se o limiar mínimo da pobreza é mínimo $3 por dia, significa, mas se fazer cálculo de pobreza extrema com base na $1,90 por dia, que os dados está desatualizado.
e é mesmo ser revisto. Mas esse limite de $3 por dia, que foi redefinido para o Banco Mundial, foi feito no ano de 2021. E aquela nova linha de pobreza de $3 ali, bem substitui aquele antigo valor que já estava atualizado, com base, e já estava atualizado na 2017, e que era de $2,15 por dia. Ou seja, já a partir de 2017, o Banco Mundial está considerado como o limiar mínimo da pobreza $2,15 por dia. É caro 1,90. Agora, se na 2025 o Banco Mundial torna a redefinir o limiar mínimo para $3 por dia, também passa a utilizar 4 linhas principais de pobreza, e que as linhas ali é ajustado a nível de rendimento do país. E segundo nós anteriormente, Cabo Verde na 2008 passa de país menos avançado para país de rendimento médio baixo, mas na 2024-25 foi reclassificado para país de rendimento médio alto. Então, se Cabo Verde está classificado como país de rendimento médio alto, limiar de pobreza para Cabo Verde já é $3. Ela passa para $8,30 por dia. Então, se hoje nós é país de rendimento médio alto, significa mas viver abaixo do limiar da pobreza na Cabo Verde, para Cabo Verdeanos gosta, é que 1,90, é que 12,15, nem que com $3 por dia, é com $8,30 por dia, ou seja, cerca de 850 escudos por dia. E para país de rendimento médio baixo é capaz de ser $3 por dia. Para país de rendimento médio, para país de baixo rendimento é capaz de ser de $3 por dia. Para país de rendimento médio baixo é capaz de ser de $3,65 por dia. Para país de rendimento médio alto, que é caso que não está enquadrado nesse momento, é $8,30 por dia. E para país de rendimento alto é de cerca de $25 por dia. O que ele significa? Significa que nós, indicadores de pobreza, pobreza absoluta global e pobreza absoluta extrema, que não tem nesse momento na Cabo Verde, mas pode estar subestimado. E é necessário revisto com base nesse novo enquadramento de país como país de rendimento médio alto. Ou seja, o limiar mínimo da pobreza para Cabo Verde nesse momento é que $1,90 por dia, é que $12,15 por dia, é que $3 por dia, mas sim de $8,30 por dia. Nesses 50 anos, qual que ainda considera-me desafios de país? Que os grandes desafios que não tem ainda. E se me falar no início, em 1905, não foi considerado um país inviável. E me pergunta, será que 50 anos depois já não está um país viável? Então considera-me que ela é um estudo que não é um debate que não me se faz. Mas o facto é que tudo relatórios e é praticamente consensual, mas o país ainda continua extremamente vulnerável. Continua extremamente vulnerável, sobretudo a choques exógenos, vem de fora de nossa economia. Não está hoje a modo que nós é vulnerável a crises econômicas e financeiras internacionais, impacto que está tendo no crescimento de nossa economia e também choques inflacionistas, horas que tem na fora, mora que tem impacto também nas economias, sobretudo para mora nós uma economia sobretudo de base importadora, não tem importa praticamente tudo coisa que não está consome ainda 50 anos depois da independência. Mas não hoje, por exemplo, coisa que acontece com a pandemia de Covid-19 e choque que provoca na nossa economia, porque sobretudo dependente de turismo e onde que no país de turismo, de remessas de imigrantes e onde que
não receia até e sofre por causa de insegurança alimentar na Cabo Verde. Mas também não te considera um dos grandes desafios do país. Para uma economia pequenote e moda de nós, é moda uma pequena embarcação, horas que está na mar alto. Se você tem uma grande embarcação na mar, horas que o mar está agitado ou tem uma tempestade, aquela embarcação te aguenta melhor. Mas uma pequena embarcação moda de nós, está sofre mais com o mar agitado, com turbulência e com tempestades. Portanto, é aquilo que é basicamente nossa economia. Já não faz um percurso interessante, mas o país ainda continua extremamente vulnerável a choques exógenos. E um outro grande desafio que a gente tem é a aceleração de ritmo de crescimento de nossa economia. Para não melhorar o nível de vida, para não continuar a melhorar o nível de vida e qualidade de vida, não tem que crescer de forma mais robusta. Nesse momento, não tem que estar a crescer ao ano em torno dos 4, 5%. Não fazer cálculos simples. E se nesse momento não tem um PIB per capita de aproximadamente $5.000, se não querer duplica esse PIB per capita para cerca de $10.000, e se não continua a crescer no ritmo que não está a crescer nesse momento, no mês de mais 15 anos. Mas se não querer nos próximos 10 anos duplicar, não tem que passar a crescer, por exemplo, ao ano, entre 6 a 10% por ano. Só para não olhar desafio que não tem, mas, de facto, é questão de ritmo de crescimento, um crescimento econômico cada vez mais robusto e sustentado. É um dos grandes desafios que não temos para não poder continuar a aumentar o nível de vida. Um outro grande desafio é a questão da diversificação da economia. Não hoje no início, mas nossa economia cresce sobretudo estribado no turismo, que hoje representa cerca de 25% do nosso produto interno bruto. A mim costuma falar, mas se hoje já nunca pode viver sem turismo, mas também nunca pode continuar a viver só de turismo. Portanto, um dos grandes desafios que nós temos é a diversificação da economia. Tem que apostar no desenvolvimento do setor primário, onde que ainda não está muito abaixo do potencial. Setor primário que engloba agricultura, produção animal e pescas. Não tem que apostar mais no setor secundário, que engloba indústrias transformadoras. E não tem potencial de diversificação de turismo, que nesse momento está sobretudo concentrado na Sal e na Boa Vista, e é turismo de praia e sol e mar, e não pode, nos próximos anos, apostar fortemente no crescimento da economia azul. Não considera aquele que é potencial de diversificação de nossa economia na Cabo Verde. Setor primário, agricultura, produção animal e pescas, aposta no desenvolvimento industrial, não tem o potencial para diversificação ainda de nosso turismo. Nós é de que pouco país no mundo que tem capacidade para oferecer um pacote altamente diversificado de turismo. Não tem 10 ilhas, cada um com suas especificidades e com potencial para nos oferecer um turismo altamente diversificado. O desenvolvimento do setor primário e setor secundário não tem uma grande margem ainda para nos substituir substancialmente nossa importação. Aliás, o modelo de crescimento de Cabo Verde, se não analisa direito, horas que não analisa crescimento de produto interno bruto na ótica da despesa, não está hoje, mas nos modelos são sobretudo estribado no consumo privado das famílias e na importação. Se me falar um bocado, ainda não te importa praticamente tudo o que não está consumindo na Cabo Verde.
e não te importa e não te comercializa ali dentro. Portanto, não tem um modelo de crescimento baseado no consumo privado das famílias, nas importações, e nós é basicamente uma plataforma comercial. Não tem que desenvolver plataforma de produção. E nós repara, horas que tem uma economia que ele é essencialmente de importação, política orçamental, aumento das despesas públicas para poder alavancar o crescimento econômico, e tem uma eficácia relativa. Para modo, horas que o Estado abre os cordões à bolsa para poder estimular o crescimento econômico, como nossa base de produção interna é fraco, o que estimula é o aumento de importação. Né? Então, não importa para não comercializar ali dentro. E também não está estribado no consumo privado das famílias. Portanto, não tem que trabalhar para não mudar um bocado nos modelos de crescimento, para não passar também a ser uma plataforma de produção, para não substituir significativamente nas importações. Nesse momento, nas exportações, é basicamente exportações de serviços de turismo, mas não pode apostar num modelo de crescimento também estribado na produção daquilo que na economia está chamado de bens transacionáveis, para não poder também exportar não só serviços de turismo, mas também bens transacionáveis. E ali, Cabo Verde pode, que coisa que é falar o teu, mas Cabo Verde pode, estando inserido na sub-região, na CDAO, que é um mercado amplo, desenvolve uma estratégia no sentido de atrair cadeias de produção para Cabo Verde, com o objetivo de exportar para esse grande mercado que não tem ali na sub-região. Mbajobi, tive curiosidade de Mbajobi, qual que é nosso produto interno bruto nesse momento e compará-lo com o nosso produto nacional bruto. Acho que ele é um indicador extremamente interessante. Por quê? Para modo, normalmente não está focado no produto interno bruto. E produto interno bruto é tudo aquilo que não está produzido dentro de Cabo Verde num ano. Quer seja produzido para cabo-verdianos, quer seja produzido para estrangeiros que estão ali na Cabo Verde, que têm essas empresas, que bem investem também ali na Cabo Verde. Então, tudo que for produzido internamente num ano é produto interno bruto. Mas, depois de produto interno bruto, que os empresários que estão ali, que têm essas empresas ali, que têm essas participações ali na empresas, esta repatria parte significativamente do rendimento que se produz ali. Ao que se repatria aquela parte desse rendimento para esses países, então fica aquilo que é produto nacional bruto. Que ali significa coisa? Significa que nosso produto nacional bruto é mais baixo que nosso produto interno bruto. Sobretudo, como não sabe, mas sobretudo no setor de turismo, na Cabo Verde, os grandes investimentos, as grandes cadeias de hotéis turísticos na Cabo Verde é de estrangeiros. Mas nosso produto nacional bruto, de facto, ele é menor. Mas, ao que vai de dados, mas nosso produto nacional bruto está basicamente igual com o PIB. Então, o que é que está a fazer diferença? O que está a fazer diferença, sim, é remessas de imigrantes. Ou seja, remessas que imigrantes transferem para Cabo Verde todo ano e outras transferências que também de outros organismos internacionais para Cabo Verde. Isso está fazendo então com que nosso produto interno bruto e nosso produto nacional bruto fica basicamente equilibrado. Embora nosso produto nacional bruto ainda é ligeiramente inferior ao nosso produto interno bruto. E ali botar hoje uma outra nota digno de realce nestes 50 anos de independência de Cabo Verde é nos diáspora, que através de remessas tem dado um contributo fundamental, insubstituível para o equilíbrio de nossa balança financeira na Cabo Verde. Que fosse remessas de imigrante, não tinha mais déficit ainda em termos de nossa balança financeira na Cabo Verde. E hoje em dia que se está a falar tanto de monumentos, não está pensando um dos segmentos do nosso país que merece um grande monumento
para todo o contributo que se dá para o desenvolvimento de Cabo Verde nesses 50 anos, de facto, é a diáspora cabo-verdiana. Mas um outro grande desafio que acha é o desafio do setor privado. Sobretudo o setor privado endógeno, também na linha de análise que fiz anteriormente. Setor privado nacional. Então, aquele, apesar de caminho, apesar de evolução, apesar de crescimento do setor privado que não tem na Cabo Verde, apesar do setor privado ser o grande empregador nesse momento a nível nacional, então pensamos ainda é um ponto fraco de nosso percurso nestes 50 anos. Portanto, ali, então considera-me um outro grande desafio, mas que também aborda com alguma profundidade mais para frente. Um outro desafio tem a ver com a redução do peso da economia informal da Cabo Verde. Se nesse momento dados está falando, mas na economia formal não tem registrado cerca de 18 mil empresas, na economia informal não tem cerca de 21 mil. Já que a empresa, para a moeda informal, é chamada de unidades de produção informais e que representa cerca de 14% do produto interno bruto. Então, chamamos no DIB trabalho para a redução de peso da economia informal na nossa economia, mas não com foco na arrecadação de imposto para finanças públicas, mas com foco na inserção de empresa na formalidade por questões de no curto prazo, mais por questões de trabalho decente, de cobertura de NPS, cobertura médica e medicamentosa, e numa perspectiva de mais médio prazo, com objetivos de meter que as empresas dentro de perímetro de finanças públicas para arrecadação de receitas públicas para redistribuição. Não tem desafio de criação de empregos produtivos e decentes, e ainda não tem grande desafio no país a nível de redução da pobreza e das desigualdades sociais. Bom, não venho hoje e dados sobre o mercado de trabalho, de forma um pouco mais aprofundada. E nesse capítulo, minha ideia é analisar dinâmica de mercado de trabalho no período de 2026 e 2025. Então, considera-me período que nesse momento se gera mais debate, mais análise. Então tive curiosidade de ver dados durante esses 10 anos, para hoje aquela que tem sido dinâmica. E sobretudo que os últimos dados que foi publicado para o Instituto Nacional de Estatísticas, que é inquérito multiobjetivo contínuo módulo mercado de trabalho para ano de 2024. Ora, se que não analisa que os dados de 2024, nota hoje mas tem uma ligeira melhoria dos indicadores em relação a 2023. Mas essa ligeira melhoria de indicadores de um ano para aquele outro está inserido dentro de um quadro global de alguma degradação de todos os indicadores no período de 2016 e 2024. Portanto, de 2016 para 2024, a hora que não bem analisa que os indicadores chaves de mercado de trabalho, considerado por Organização Internacional do Trabalho, nota hoje, mas tem uma degradação global de praticamente todos os indicadores chaves do mercado de trabalho em Cabo Verde. Resumindo, últimos dados que foi apresentado para a INE sobre taxa de desemprego, está falando, mas nesse momento, o desemprego na Cabo Verde está em torno de 8%. O que ele significa? Significa, mas já não se está com taxa de desemprego de um dígito, significa, mas não se está, caminha para aquela taxa de desemprego que na economia está chamado para taxa de pleno emprego. Ou seja, não se está caminha para um ajustamento no mercado de trabalho, onde que praticamente nunca tem desemprego. E oferta de emprego é igual à procura de emprego. E praticamente nunca tem desemprego. Então, e tem-se sim, de acordo com dados que foi apresentado, uma trajetória para ajustamento quantitativo no mercado de trabalho na Cabo Verde, com taxa de desemprego de 8%, apresentado para o Instituto Nacional de Estatísticas para o ano de 2024. Mas, horas que não analisa dados sobre o mercado de trabalho na Cabo Verde, então hoje, mas esse ajustamento que se tem no mercado de trabalho nesse momento, ele é um ajustamento quantitativo
mas para o lado de procura de emprego e não para o lado de oferta de emprego. Coisa que quer falar com aquele dados de 2016 para 2025 está mostrando que tem crescimento de emprego na Cabo Verde. Então, se tem crescimento de emprego na Cabo Verde, significa que se tem ajustamento no mercado de trabalho por causa de crescimento da oferta. Mas dados estão mostrando mas se tem redução de procura de emprego na Cabo Verde por causa de redução de população, por causa de dinâmica demográfica que não tem na Cabo Verde nesse momento. Redução de população, que se tem reflexo na redução da população em idade ativa, impacto na redução da população ativa e impacto na procura de emprego, que reduz significativamente e por isso tem esse ajustamento e essa dinâmica que se mostra no mercado de trabalho se ajusta na Cabo Verde. Mas não também analisa com mais pormenor dados sobre dinâmica demográfica e dados e alguns outros indicadores chaves de mercado de trabalho para não poder comprovar aquilo que não acaba de falar. E não começa a analisar dados sobre a população total. E tudo que as projeções demográficas que foi feito para a INE e dados de censo também mostra, em média, a população mantém acima de 500 mil habitantes. Mas, entretanto, relativamente ao ano de 2016, não teve uma variação negativa em torno de 7%. Uma diminuição de população em torno de 7%, ou seja, não passa de cerca de 531 mil habitantes para 511 mil habitantes. Uma redução de cerca de 20 mil habitantes durante esses 10 anos. Quase não bem analisa dados sobre população em idade ativa, população ativa e população inativa. Essa diminuição de população total que no hoje acaba também para ter reflexo na diminuição de população em idade ativa, que é população que tem 15 anos ou mais, que passa de cerca de 387 mil para cerca de 371 mil, ou seja, menos 16 mil e população em idade ativa. Quanto à população ativa, não teve uma redução de cerca de 12% de 2016 para 2025. Ou seja, não tem uma diminuição significativa em termos de população ativa, não tem cerca de uma diminuição de 30 mil ativos. E, relativamente à população inativa, não tem um crescimento em torno de 10%, ou seja, não tem aproximadamente mais 15 mil pessoas que passam para inatividade. E inatividade, se não sabe, é pessoas que deixam de procurar trabalho e esse que está contado como desempregado, está passa para a categoria de inativos, ou por uma outra razão, esta deixa de procurar trabalho, esta deixa de fazer diligências para se procurar emprego na mercado de trabalho. Portanto, se não hoje não tem assim um forte impacto nesse indicador população total, com reflexo na diminuição da população em idade ativa, na forte diminuição da população ativa e, por outro lado, no aumento de população inativa. Gosto no bem hoje o outro lado, que tem a ver com os dados sobre a população empregada, população subempregada e população desempregada. Se não falar no início, horas que no job dados de 2016 para 2024, nota hoje, uma população empregada diminui em cerca de 10, aproximadamente 11 mil pessoas. Ou seja, não tem menos 11 mil pessoas que trabalham horas que relativamente a 2016. Então, o que ele significa? Significa que tem um aumento de população empregada, significa que tem um aumento de emprego. Muito pelo contrário, não tem uma redução de emprego na Cabo Verde. Mas também o que não analisa dados sobre população subempregada, nota também, mas não tem uma redução em torno de 22 mil, uma redução de cerca de 55%.
pessoas taxa uma redução de população subempregada é um indicador positivo. Minha está hoje assim. Taxa uma redução de subemprego, ele só é positivo se dados está mostrando uma tem uma conversão de subemprego em emprego. Né? Mas já não hoje é que aquilo que está acontece para morrer, emprego diminui. O que significa, mas destruição de subemprego é ou essa também para desemprego ou essa também para população inativa. Ou então é um outro aspecto que eu também analisa mais à frente. E relativamente à população desempregada, se não falei no início, não tem uma forte redução de taxa de desemprego que nesse momento está no 8%, e de 2016 para 2024 tem uma diminuição de taxa de desemprego em torno de 60%, ou seja, de 36 mil, quase 37 mil desempregados na 2016, na 2024 tem aproximadamente 20 mil pessoas contabilizadas como estando no desemprego. Então, de acordo com a análise que nos faz, qual que é a conclusão que nos está ali? A conclusão que nos está é que se nunca tem aumento de emprego na Cabo Verde, se não tem uma forte redução de população, com impacto na redução de população em idade ativa, de população ativa, significa uma essa redução de taxa de desemprego na Cabo Verde, essa também ou para a população ativa, população inativa que não hoje, mas está cresce fortemente na Cabo Verde, e como tudo essa diminuição de população, dados que até mostram que está englobado na população inativa, só pode ser o que se explica também essa diminuição de desemprego, essa diminuição de procura de emprego, essa diminuição de pressão de população sobre o mercado de trabalho tem a ver com a saída de pessoas do país. Então é por isso que nossa grande conclusão em relação a dados que foi apresentado para a INE e que esse ajustamento no mercado de trabalho na Cabo Verde é que está a ser feito de lado de criação de emprego. Ou seja, nunca tem redução de desemprego na Cabo Verde, para morrer não tem mais emprego, muito pelo contrário, não tem redução de desemprego na Cabo Verde, para morrer não tem menos pessoas que procuram emprego, não tem mais pessoas que já passam para inatividade e dados está dando sinais, mas também é por causa de uma forte saída de pessoas de Cabo Verde. E para Simão falar, tem uma degradação global de indicadores chaves de mercado de trabalho na Cabo Verde durante esse período. E nos últimos anos, a INE passa a publicar mais um indicador que é chamado de taxa de subutilização do fator trabalho, que passa a produzir a partir de 2022. Aquele indicador ali está mostrando até engloba subempregados, até engloba desempregados e até engloba inativos, para mostrar aquele contingente de população ativa que está a ser subempregado na Cabo Verde. E esse dado é cerca de 34,8% na 2022 e passa para 33,6% na 2024 e 24,8% na 2024. Aquele que é dado mais correto, mas sobretudo em termos absolutos está mostrando mas cerca de 72 mil cabo-verdianos está a ser subutilizado no mercado de trabalho na Cabo Verde, o que é um indicador significativo. Para além de degradação global de todos os indicadores que não está considera manteve de 2016 para agora, horas que não analisa o perfil de quem é que desempregaram na Cabo Verde, não está hoje, mas é sobretudo jovens que estão em desemprego, jovens à procura de primeiro emprego, sobretudo. Não está hoje, mas o mercado de trabalho é caracterizado por sua precariedade, pessoas que demoram seu tempo para o trabalho, e seu bem-estar de trabalho, e fica saltita de períodos curtos entre emprego e desemprego, sobretudo que os jovens que estão à procura de primeiro emprego, mas também é um desemprego cada vez mais qualificado, é um desemprego de longa duração com tendência para
muito longa duração, ou seja, jovens que ficam 12 meses ou mais, 24 meses, e tem que fica 3, 4, 5 anos na procura de emprego, que taxa emprego. E também tem um outro indicador que também é extremamente sensível e tem uma natureza social aguda, que é jovens sem emprego, sem formação e fora do sistema de ensino e formação, cerca de 25%, que corresponde a cerca de 42 mil jovens que estão nessa situação. Por último, sobre o mercado de trabalho, nota considera, em termos de políticas ativas e passivas de emprego que tem sido implementado na Cabo Verde, nota considera que tem sido gastado uma fatia significativa de bolo orçamental nas políticas ativas e passivas de emprego. É preciso não avaliar a eficácia de que as políticas que estão a ser implementado e que têm como objetivo provoca ajustamento no mercado de trabalho, nomeadamente questões de políticas de subsídio de desemprego, formação profissional, apoios à contratação, sobretudo de jovens, e também políticas relacionadas com estágios profissionais remunerados. Portanto, e de nosso ponto de vista, exige uma avaliação de eficácia de implementação dessas políticas e esse contributo para ajustamento no mercado de trabalho na Cabo Verde, sendo certo que não considera a relativa eficácia de adoção dessa política pode ter a ver com outras reformas mais de fundo que tem que ser feito no mercado de trabalho na Cabo Verde. Aliás, não considera uma das grandes reformas que merece ser feita na Cabo Verde é a reforma sobre o mercado de trabalho, nomeadamente nas questões da legislação laboral, nas questões que têm a ver com definição e adoção de políticas mais dirigidas para determinados segmentos, políticas relacionadas com formação profissional, políticas relacionadas com inserção, sobretudo de desempregados de longa duração que têm uma natureza mais sensível. Não considera que tem que ter esses ajustes. Questões de precariedade, que no também deve ser analisado, e sobretudo para próximos tempos e para o mundo que nos vive, não considera que é fundamental um reajustamento em termos de formação profissional, em termos de ofertas formativas, para não poder ter em conta que as novas competências que é necessário para uma boa inserção no mercado profissional nacional, mas também no mercado profissional global, tendo em conta as novas tecnologias, as redes sociais, a inteligência artificial e a robotização. Agora, bem analisa um bocadinho mais de minúcia a questão de desenvolvimento do setor privado. E nós não consideramos um dos pontos fracos de nosso percurso enquanto 50 anos de país independente, pese embora todo o trajeto que já não faz em cima no falar bocado, e em termos de crescimento do setor privado, em termos de seu papel na criação de emprego e também como empregador nesse momento na Cabo Verde. Não pensa um dos grandes desafios de Cabo Verde ainda tem a ver com o desenvolvimento de iniciativa empresarial, sobretudo com a criação de uma classe empresarial nacional forte. E horas que não analisa tecido empresarial que não tem na Cabo Verde nesse momento, que não vai de dados que é disponibilizado para o Instituto Nacional de Estatísticas, não está hoje, mas nós, tecido empresarial ele é sobretudo composto para micro, pequenas e médias empresas. Cerca de 98% do nosso tecido empresarial é micro, pequenas e médias empresas. E só 12% é grandes empresas. Não se pode falar, mas todo o país é sim. Mas horas que não analisa nos micro, pequenas e médias empresas, não está hoje empresas frágeis e empresas com fraca capacidade de autofinanciamento e empresas com fraca também capacidade de endividamento. Daí que não está considera mais desafio de densificação de nosso tecido empresarial, de criação de um setor privado mais forte, mais competitivo, que cria riquezas e que cria emprego produtivo e decente, é um dos grandes desafios que não tem na Cabo Verde.
Daí que não considera também uma reformas para melhoria de ambiente de negócios. Ele é essencial. E todos os relatórios internacionais que é publicado sobre ambiente de negócios na Cabo Verde, nomeadamente Doing Business do Banco Mundial e Índice Global de Competitividade, mostra em termos de ambiente de negócios, não tem necessidade de realizar reformas estruturais para melhoria de ambiente onde que nós empresas está opera ali na Cabo Verde. Que os grandes constrangimentos que não tem na ambiente de negócios na Cabo Verde e que também na tudo que é relatório tem a ver com pequena dimensão de nosso mercado. Nosso mercado é extremamente minúsculo e por causa disso é difícil não criar uma empresa na Cabo Verde e não dar viabilidade para modo de dimensão de mercado, para modo de volume de vendas é fraco, mas também não tem custos de fatores extremamente elevados, modo água, eletricidade, transportes e telecomunicações, que ela é uma das coisas que cria constrangimentos para desenvolvimento de negócios na Cabo Verde, elevados custos de fatores, burocracias públicas e até privadas, também ele é ainda elevado, apesar de todo o desenvolvimento e toda a potencialidade de novas tecnologias, mas ainda não tem burocracias públicas na Cabo Verde. Um outro grande constrangimento tem a ver com a dificuldade de acesso a financiamento por parte de empresas, por causa de burocracias bancárias, por causa de garantias que bancos exigem, mas também por causa de custo de crédito, de taxa de juros que é extremamente elevado, elevados constrangimentos de ligações aéreas e marítimas, que está na ordem do dia na Cabo Verde. Se no início no Flama, nosso mercado é pequenote, ele é fragmentado na 10 ilhas, com esse constrangimento que não tem de ligações aéreas e marítimas, nosso mercado deixa de ser pequenote, passa de ser minúsculo, fragmentado em 10 mercados minúsculos, com grandes constrangimentos de conectividade entre eles, e ainda não tem um baixo nível de adoção das novas tecnologias e subscrição de banda larga por parte do setor privado. Ali no Táchama tem que desenvolver políticas públicas para permitir com que empresas do século XXI passem a operar sobretudo com base nas novas tecnologias e também uma forte rigidez por parte das leis laborais na Cabo Verde. Tendo em conta esses constrangimentos, daí que aponta a necessidade de não acelerar reformas para melhorar o ambiente de negócios. E um dos grandes constrangimentos que não tem na Cabo Verde é para a coisa está de forma lenta. Reformas estão de forma lenta. E reformas estruturais que te levam esse tempo e na Cabo Verde está de forma ainda muito mais devagar. E você é um país que funciona quase que em silos. Cada quem funciona nesse silo e no mês tem mais vocação para acelerar as reformas que é essencial para a melhoria de ambiente de negócios na Cabo Verde. O governo tem estado a realizar algumas reformas e nos últimos anos, por exemplo, uma das grandes reformas que se faz e tem a ver com aquilo que esta chama de ecossistema de financiamento da economia e cujo objetivo é mitigar esses constrangimentos que tem por parte de empresas no acesso a financiamento junto da banca. E não sabe, mas dentro desse ecossistema, o governo cria pró-empresa, cria pró-garante, cria pró-capital e cria também linhas de créditos para micro, pequenas, médias e grandes empresas e também criar fundo soberano de garantia de investimento privado. Não considera boas medidas em termos de reformas, em termos de políticas públicas, tendo em conta constrangimentos que não tem na Cabo Verde, para empresários nacionais conseguir acesso a financiamento junto de banca, não considera que as medidas ali podem contribuir para mitigar essa dificuldade. Até quando o governo cria pró-empresa, pró-garante e pró-capital, até em jeito de brincadeira não falava, mas nesse momento já não tem mais prós do que contras na Cabo Verde. Mas se calhar até que enfim e empresários nacionais já têm condições para poder fazer esses negócios. Mas
Apesar das medidas serem medidas que não considera ajustados e pode ter uma eficácia muito relativa na Cabo Verde se é que for acompanhado de reformas para melhoria global do ambiente de negócios na Cabo Verde. Então lembra-me na altura falava para modo esse ecossistema envolve um conjunto de atores. Envolve, por exemplo, o Estado, o governo, envolve banca e envolve empresários, né, que têm acesso a financiamento. Entre banco, governo e empresários pode ser assinado um acordo onde que o governo dá garantias e avales e bonifica a taxa de juro e banca com essas condições está mais disponíveis para dar empresário financiamento e o empresário recebe esse fundo para poder realizar esse negócio. Mas se ambiente de negócios que essa opera nele que tem outros constrangimentos, licencia um único ator que está mais salvaguardado é a banca, que está fazendo esse negócio mas com esses riscos mais salvaguardados. E se empresário que consegue e tem sucesso nesse negócio, para modo opera num ambiente de negócio que tem constrangimentos, é claro que cada consegue pagar crédito para banco e é claro que o ONU fica arriba de finanças públicas. Tem mais uma área que a gente considera uma melhora na Cabo Verde, sobretudo nos últimos anos, que tem a ver com o funcionamento da administração fiscal. Aliás, ao que analisa relatórios sobre o ambiente de negócios na Cabo Verde, bota hoje, mas naquele item pagamento de impostos é aquela parte que não melhora. A administração fiscal passa a funcionar melhor. Se moderniza e combate a fuga, a fraude e a evasão fiscais também passa a ser feito de forma mais eficaz. Entretanto, não tem estado a nota, mas tem tido alguma pressão sobre o setor privado e, tendo em conta aquele tecido empresarial que não tem na Cabo Verde, não se considera, é preciso ter alguma cautela. E é claro que é um dever de contribuintes pagar imposto, sobretudo de empresários também pagam imposto, mas não se considera, mas tendo em conta nossa realidade, sobretudo o perfil de empresas que não tem na Cabo Verde, e não está chamando ali, o governo tem que ter atenção maior aquela parábola de ovo. Se você põe ovo na palma de mão, se você abre mão demais, ovo está cair, quebra. Se você ficha a mão demais, ovo está quebra também. Portanto, é preciso encontrar ali um meio termo para que assegura que contribuintes pagam aquilo que se deve pagar ao Estado em termos de impostos, mas que pressiona e sufoca de tal forma o setor privado que pode provoca que operadores têm mais constrangimento na realização de seus negócios. Aliás, que ele foi uma das grandes bandeiras que o atual governo defendeu na 2016, né? E essa questão de relacionamento de fisco com o setor privado. Tem um ponto que não está considerando extremamente importante, que tem a ver com o diálogo social na Cabo Verde. Na tempos que nos vive na Cabo Verde, mas também no mundo, o diálogo social ele é uma questão estruturante e fundamental para países, para economias e para democracias. E não está considerando, mas na Cabo Verde, essa questão de diálogo social ele é extremamente importante. Desde logo, através do Conselho de Concertação Social, que reúne governo, que reúne patrões e que reúne sindicatos, enquanto representantes de trabalhadores. Eu considero o Conselho de Concertação Social um pilar do Estado de Direito Democrático na Cabo Verde, que tem como objetivo promover diálogo e concertação social entre os parceiros sociais, que é fundamental para garantir coesão, para garantir paz social na Cabo Verde, para garantir desenvolvimento justo e equilibrado do país. E no Conselho de Concertação Social, por exemplo, que está discutido questões fundamentais que têm a ver com política de rendimento e preços, salários, mas também políticas para melhoria do ambiente de negócios e para crescimento econômico do país.
E, portanto, essa plataforma, ele é uma plataforma essencial para nós, Estado de Direito Democrático, e não considera, mas é preciso levar diálogo social até a exaustão. Não está repara, por exemplo, modo que o país tem sido sacudido para ameaças e ondas de greves nos últimos tempos, e que ele não está resolvendo é com mais diálogo social entre o governo, entre patrões e entre sindicatos. Não está considera, por exemplo, não está traz exemplo de caso de PCFR dos professores, que é um caso, por exemplo, que foi aprovado para o governo, que foi vetado para o presidente da República, que causa teu barulho por parte de sindicatos para mostrar que houve diálogo suficiente entre as partes, e que o governo acaba para levá-lo para o parlamento, vai debater no parlamento e aprová-lo no parlamento, e assim consegue superar aquele veto de presidente da República com toda legitimidade, e pode fazer, ele não fazer nada que pode fazer, mas outra considera mais um aspecto que podia ser objeto de um diálogo social mais exaustivo até a exaustão em série de concertação social e junto com parceiros sociais. Ainda na questão de diálogo social, não está considera 50 anos depois da independência, até porque se trata também de um dispositivo constitucional, é fundamental que não consiga implementar Conselho Econômico, Social e Ambiental. É um órgão que tem respaldo constitucional, é um órgão dentro do qual está integrado o Conselho de Concertação Social, e é um órgão que reúne, dá oportunidade para mais atores à volta de mesa do diálogo social. Não está considera, mas nesse momento tem um conjunto de outros atores sociais emergentes que tem a oportunidade também de fazer parte de plataforma de diálogo social na Cabo Verde. Questões ambientais, mesmo classes profissionais e comunidades, portanto, não considera fundamental a implementação do Conselho Econômico, Social e Ambiental, até também para superar algumas deficiências que a negociação coletiva em série de concertação social tem. Para morrer, não sabe, mas a negociação coletiva que é feita em série de concertação social, sobretudo nas questões que têm a ver com salários, acaba para vincula um conjunto de outros atores que está representado no Conselho de Concertação Social e que acaba para ser influenciado para decisões que é tomado no Conselho de Concertação Social. Em termos de diálogo social, tendo em conta essa importância, não te considera também essencial que o governo e o patronato na Cabo Verde, ele é representado para câmaras de comércio. Não tem câmaras de comércio, câmaras de turismo, e os sindicatos que representam trabalhadores, têm que ser associações cada vez mais fortes, com lideranças fortes também, com suas agenda própria, independentemente do partido e do poder político que estiver no poder, para que esse pode, em sede de Conselho de Concertação Social e em sede de Conselho Econômico, Social e Ambiental, caso bem ser implementado, dá-se esse contributo para aprofundamento do Estado de Direito Democrático e para a discussão de questões fundamentais para crescimento econômico, para desenvolvimento econômico do país e para paz social. Não te considera sindicatos e representantes de patrões, esse que deve ser nem oposição a quem que se está governa, mas também esse que deve ser nem claque de quem que se está governa. Eles devem ser independentes, eles devem ter suas agenda, eles devem representar seus associados, para que eles podem, então, defender de forma mais eficaz interesses de classe que está defende, que tem a ver sobretudo com os trabalhadores e também com o desenvolvimento do setor privado. Para terminar esse programa, tem
uma afirmação de escritor brasileiro Machado de Assis que fez para o Brasil em 1861 e que, tendo em conta o tema de nosso episódio, acho interessante partilhar com nós. Ele está falando mais ou menos o seguinte: o país real, esse é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial, esse é caricato e burlesco. Não é de hoje que quem manda no país, licença está a referir para o Brasil, não é de hoje que quem manda no país, ou seja, o país oficial, não está à altura do seu povo, ou seja, o país real. Mas raras vezes essa disparidade ficou tão evidente quanto agora. Enquanto o governo, país oficial, toma decisões que agridem a nossa dignidade e nos isolam cada vez mais do resto do mundo, os cidadãos, o povo, ou seja, o país real, buscam soluções para essas adversidades e ganham até reconhecimento internacional. Nunca sabe se esse excerto que traz de Machado de Assis está adapta para Cabo Verde durante estes 50 anos de percurso que nos faz como um país independente. Mas que lida fica para nosso critério. Mas o que sabe é um país real que não tem na Cabo Verde, ele é composto por 10 ilhas fantásticas, cada um com sua potencialidade e cada um com sua especialidade. Já tive a oportunidade de ir quase por 10 ilhas de Cabo Verde, então, mas cada ilha é mais lindo do que aquele outro. Cada ilha é melhor que aquele outro. Não tem um país fantástico, onde que não pode fazer grandes coisas e fazer crescer, fazer ganhar sustentabilidade, fazer ganhar dignidade, viabilidade, onde que tudo alguém pode se realizado como cidadão e vive. Não tem um país também onde que não tem cabo-verdianos, não tem um país com vasta diáspora espalhada para o mundo, onde que cabo-verdianos se destaca nas várias áreas. Está premiado nas várias áreas, desde literatura, não tem cientistas reconhecidos no mundo inteiro. Não tem cabo-verdianos está à prova no mundo inteiro, na área de desporto. Por exemplo, na música, na literatura, na cultura, na ciência, na política. E não tem um país real também, que é um país onde que não tem nossas seleções de handebol, de basquetebol, de futebol, está fazendo grandes conquistas na arena internacional. Pela primeira vez não tem possibilidade de participar numa Copa do Mundo no ano de 2026. Portanto, aquele que é país real que não tem na Cabo Verde, um país que se mantafla, tem tudo para ter tudo. Desde que não souber desenvolver políticas assertivas e ajustadas à realidade do país e não coloca bem comum sempre acima de qualquer outro interesse.